Cá estou, em alto e bom tom. A votação esmagadora de ontem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, 336 votos a favor, 98 contra, na tentativa de anular o decreto de Lula que elevava o IOF, não foi apenas só uma derrota para o governo. Não foi só uma batalha perdida, não. É a marca clara de um processo grave, um processo doloroso para o Palácio do Planalto. A política do presidente Lula está desidratando. Desde que voltou para o comando do país, ele tenta convencer a todos que poderia governar com aquele carisma que ele demonstrava anteriormente e com uma economia global que no seu primeiro mandato, particularmente, era bastante favorável. Isso fez com que ele conseguisse base no Congresso Nacional, claro, a custo, mensalão, petrolão, a gente não esquece disso. Porém, os tempos são outros. Lula já não tem mais a mesma habilidade para costurar alianças e não parece entender que o país e o Congresso mudaram. E, para azar de Lula, mudaram não para facilitar a vida dele. A derrota do IOF não foi só uma prova de que o governo perde uma batalha de comunicação, uma batalha de conteúdo. Mostra que ele não tem força para enquadrar uma Câmara dos Deputados cada vez mais cética, cada vez mais pragmática. Não se iludam que foi só por conta de emendas que a Câmara dos Deputados saiu dos trilhos e votou contra Lula. Tem muito mais dentro dessa relação. A imagem de um governo que está à deriva e que não consegue formar maioria ampla, não consegue desviar a derrota de uma proposta feita pelo Planalto para mudar e alterar a cobrança do IOF. Isso é um aviso que na minha terra dizia assim, olha, presta atenção, o cachorro não tem mais dono. Tem um personagem em tudo isso que a gente tem que falar a respeito dela, é a ministra Gleisi Hoffmann. A ministra Gleisi Hoffmann, que deveria liderar as negociações políticas, mostra-se tão habilidosa quanto um elefante numa loja de cristais. Como presidente do PT, ela conseguiu até mobilizar a militância, mas para construir acordos, ela não aprendeu a regra do jogo. Aliás, ela não consegue porque ela quer transformar adversários em inimigo o tempo inteiro. Ela fez isso a vida política dela. A derrota tem que ser lida muito corretamente por Lula e pelo seu grupo no Palácio do Planalto. Essa derrota não foi só um episódio isolado, não. Essa derrota é o prólogo de uma longa, de uma dolorosa agonia governamental. O governo não precisa só de votos para sobreviver, não. O governo tem que ter sintonia política. Tem que saber conversar no tom que o país quer conversar. Ou se não quer conversar no tom do país, converse ao menos no tom que Brasília quer conversar. Quando se prepara para apresentar uma proposta que é absolutamente difícil de ser digerida por todos os setores da sociedade, porque mesmo aqueles que achavam que o IOF é uma coisa distante da minha vida, serão impactados ou seriam impactados com o aumento do IOF no preço final na concessão de crédito. Isso é que a gente tem que fazer entender. Uma política heterodoxa como a praticada pelo Palácio do Planalto ou pelos governos do PT, que é eu gasto, 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 e se eu tiver que gastar mais eu cobro mais impostos, ela já não tem mais espaço para isso. Nos últimos 22 anos e meio, nós brasileiros tivemos só espasmos de compromisso fiscal e de política tributária menos punitiva. Eu estou calculando esses 22 anos e meio do primeiro mandato de Lula até o mês de junho de 2025. Durante 2 anos de Temer, durante alguns meses do governo Bolsonaro,
nós tivemos aí um respiro de política e ajuste, de política econômica com ajuste fiscal, de política tributária sem ser tão punitiva. Não fiquem iludidos aqueles que acham que os deputados agiram apenas para tentar tirar mais dinheiro ou mais emendas do Palácio do Planalto. Não. Não é assim, não. Os deputados foram pressionados. A sociedade civil, empresários, confederações, federações, o mercado, um senhor que é maldito pelo atual governo, todos se manifestaram e deram uma mensagem clara. Sem ajuste fiscal, sem agenda política pragmática desse governo, nada vai passar no Congresso Nacional. Se Lula não mudar a rota, se Lula não ajustar o tom, essa não será só uma derrota isolada, não. Prestem atenção. Vai ser o primeiro passo para uma longa e dolorosa batalha por tentar se manter no comando do Palácio do Planalto. Vivemos tempos diferentes, épocas diferentes, e um Lula e o seu séquito partidário sem entender que, bem ou mal, o Brasil é outro. Ou compreendem esse Brasil atual, ou não sobreviverão. Não sobreviverão. E gostaria de deixar bem claro aqui para os incautos que eu não estou pregando o impeachment do presidente. Estou falando do fim da governabilidade, que é doloroso, talvez até mais doloroso que um processo de impeachment.